Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Empresárias de Sucesso Podcast. Aquele podcast que impacta a sua vida e os seus negócios. Eu me chamo Larissa Fontanes, eu sou a host desse programa. Fico responsável de entrevistar diversas empresárias de sucesso. E hoje, minhas amigas, não é diferente. Tem sentada à minha mesa uma empresária de altíssimo nível, que tem uma história inspiradora e que vai trazer muita clareza para você, empresária que está em transição de carreira. Caso tenha alguém aqui do CLT que está pensando em empreender e fica com dúvida, com medo desse processo, quem está sentada aqui na minha mesa é uma mentora de transição de carreira de mulheres. E eu estou falando dela, Luana Ribeiro, minha mentorada maravilhosa. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Que honra. Lari. Tô muito feliz, tá? Obrigada pelo convite. Tô muito feliz. Que honra, eu tô muito feliz de ter você aqui também. A sua história já me inspirou muito. E eu falei assim, Luana, você precisa sentar nessa cadeira, porque mais pessoas precisam conhecer a sua história. A história da Luana, gente, é bem forte, bem impactante. E muitas das vezes a gente pensa em desistir, porque empreender não é fácil. E quando a gente escuta uma história como a sua, nos dá uma injeção de ânimo para a gente continuar. Então, que você possa transbordar aqui, minha amiga. Entrega tudo, não esconda nada, fala mesmo. Eu estou hoje sentada na cadeira de aluna, junto com todo mundo. Então, já pega papel e caneta aí para vocês anotarem os códigos que a Luana vai passar para a gente hoje. Só que antes da gente entrar no mundo dos negócios, eu gosto de uma pergunta muito clichê para colocar todos nessa mesma página sobre quem é a Luana CPF. Conta pra gente. Eu sou Luana, né, Ribeiro. Eu sou mãe de um rapaz maravilhoso, meu filho, João Vitor. Que tá aqui, por isso ela olhou pra ele. Aqui, exatamente. E sou bem-humorada, né? Eu me amo. Hoje eu descobri que a pessoa mais importante, além de Deus, sou eu, né? Então, eu passei por algumas provações, né? E me descobri terapeuta e mentora. Então, a Luana renasceu em 2020, né? É forte. Mal comecei, né? Já tô com vontadezinha de chorar. Mas, assim, a Luana foi até o momento, 2018, 2019, e eu renasci em 2020. Então, eu me descobri, né? Uma nova versão de mim mesma. Então, hoje eu descobri, através de uma diversidade, né? Burnout, estresse, ansiedade, me levou a conhecer as terapias. E através das terapias eu descobri essa nova Luana. Com autoconhecimento, com as terapias, eu descobri uma nova mulher. Então essa nova mulher, né, hoje como mentora de transição de carreira, eu consigo acompanhar você, né, ou a pessoa que está passando por alguma adversidade, que é CLT, não tem como eu falar da Luana CPF sem trazê-la para esse CNPJ atualmente, sabe, Lari? Então, assim, é muito importante para mim, porque hoje eu consigo me conectar e ajudar mulheres, né, que estão passando por essa transição, que sentem vazio, que se sentem perdidas, que não entendem, conquistam tudo na vida, mas sabe que está faltando algo. E esse algo é o propósito de vida. Então, às vezes, a gente conquista tudo, até mesmo dinheiro, né? Porque, às vezes, a gente tem dinheiro na conta e não se sente feliz. É verdade. Então, assim, hoje eu sou essa mentora de transição de carreira. Eu consigo trazer essa mulher que tem medo do julgamento. Eu era outra Luana, por isso que eu tô falando, reforçando, sabe? Eu tinha medo do julgamento. Eu tinha muito essa questão do complexo de inferioridade. Então, assim, autoestima muito baixa. Então, assim, através das terapias e através da cura que eu tive, que mais em breve eu vou falar, eu me redescobri. Eu consigo fazer com que essa pessoa, com que essa mulher diminua o processo dela, dessa transição, diminua essa dor que está sentindo, para fazer essa transição, para ela descobrir o propósito dela de vida. Nossa, Lu, isso é muito forte, mexe muito comigo. Eu também acabo lidando um pouco com essa fase de algumas empresárias que chegam para mim. E a fase de transição é uma fase que não é fácil. Nunca vai ser. Porque o que é transicionar, né, gente? É você sair do velho e ir pro novo. Exatamente. É você, muitas das vezes, sair da zona de conforto e se arriscar em algo que você nunca fez.
E entrar no processo de transição já exige muita coragem. E se você ainda não tiver apoio, se torna ainda mais difícil. Não precisa ser assim, né, minha amiga? Não, E não a gente vai precisa. ouvir muito a sua história hoje para que a gente possa se ser alimentada de forma bem positiva, entendendo que é possível fazer isso de forma leve e lucrativa e, né, Com certeza. próspera, porque muita gente diz que empreender é solitário, mas não precisa ser. Quando a gente tem um ecossistema, a gente consegue ter todo o apoio que a gente precisa, né, minha amiga? Com certeza. E vamos falar um pouco disso. A Luana, gente, antes de se tornar terapeuta e mentora em transição de carreira dessas mulheres, ela passou um grande período no mundo corporativo ali, Muitos no mercado anos. de investimento, mercado financeiro. Conta pra gente como que foi o seu começo dessa carreira profissional, para o pessoal entender como tudo começou e depois a gente traz até o momento de hoje, porque uma coisa parece que não tem muito a ver com a outra e esse que é o legal de você entender quando a gente acessa o nosso propósito, minha amiga. Como que foi esse início na sua carreira? Fala pra gente. O início da carreira do mercado financeiro? Isso. Tá, o mercado financeiro, ele veio para mim como um sonho, né? Você trabalhar de social, né? Você ter contato com alta renda, né? Então, assim, para mim foi a realização de um sonho, né? Eu troquei lá atrás, há 16, 20 anos atrás, eu fazia letras, não tinha nada a ver, e fui para a área de administração. E entrei num banco, né? Uma multinacional, e fui subindo de cargo, enfim, eu consegui conquistar, digamos assim, o que eu sonhava, né? O que tinha ali no meu painel dos sonhos, digamos assim. Mas ali durante o meu crescimento profissional, eu via que tinha algo me incomodando, que eu não estava tão preocupada com metas, entendeu? Eu queria ajudar, eu atendia o cliente, passava meu WhatsApp, falava em qualquer momento, você pode entrar em contato comigo. Tinha algo em mim que eu era até chamada atenção, sabe? Então ali eu vi que tinha algo, mas que me incomodava. Por exemplo, as minhas metas eram muito agressivas, né? Então, eu entregava a meta, ganhava premiações, mas eu sentia que estava sempre faltando algo, né? E em algum momento, né, eu colapsei. Eu tive um burnout, tive momentos mesmo de depressão, de não ter vontade de levantar da cama, não ter vontade de tomar um banho, que é o mínimo que a gente faz para sair para trabalhar. E ali eu tive contato com as terapias, né? Eu não me lembro exatamente onde foi, qual foi o momento, sabe, Lari? Mas eu sentia que eu tinha tudo, eu tinha conquistado algo que eu queria, né? Que eu sonhei, mas estava me faltando algo, né? Eu não sei se eu te respondi. Respondeu muito bem, porque o que a gente defende muito é que tem que ter um alinhamento da identidade pessoal com a profissional. E o que você estava vivendo ali era justamente esse ruído. Um dos sintomas quando a gente tem sucesso e tá ali, tem dinheiro, tá tudo certo, mas sente esse vazio é porque você ainda não está vivendo o teu propósito. Porque quando a gente está vivendo o propósito, até sem dinheiro a gente fica feliz à beça, porque a gente está no centro da vontade do porquê Deus nos criou. Nós acreditamos nisso. Verdade. E então foi isso que você viveu naquele momento. E aí, além do burnout, o que mais que você desenvolveu enquanto você levava esse tempo para entender que você tinha que sair dali para ir viver o teu propósito? Então, eu lembro muito bem quando eu sempre sonhei em ter a vida que eu estava tendo. O tempo todo, no telefone, cliente me ligando e dando preferência para mim. Eu chegava, tinha fila para Luana, né? Gerente Luana. Então, todos os meus papéis eu desempenhava bem. A gerente, a mãe, a companheira, né? Mas, em algum momento, aquele estresse daquele dia a dia, que eu sempre quis aquele estresse, né? Aquela vontade de sair para trabalhar. Eu teve um momento no banheiro que eu olhei pro espelho e falei assim, nossa, Luana, tô me sentindo tão cansada. Deus, eu acho que eu preciso de um tempo. Você podia me parar, né? Juro. Meu Deus, Luana. Você podia me parar? Eu precisava, assim, de um tempinho pra mim, pra olhar pra mim. Então, assim, as palavras têm muito poder. Então, você não reclame que você clama 2 vezes, você chama 2 vezes. Então, Larissa, hoje, né, trazendo isso para as minhas mentoradas, eu dou um protocolo de afirmações para ela fazer pela manhã, para elas fazerem, né, pela manhã. As palavras têm muito poder. E nesse período,
né? Mais um pouquinho, alguns meses depois, Deus me parou. Eu descobri um diagnóstico de câncer no meio da pandemia, iniciando a pandemia em 2020. E depois, né, teve aquele... você acha que vai morrer, né? Eu achava realmente que eu ia morrer, que eu não ia ver o meu filho formado. E ali, eu parei e vi, meu Deus, eu pedi para Deus me parar. Só que assim... Desculpa. Amiga, é forte. O câncer, em 2020, foi meu professor. Ele me ensinou coisas que eu nunca pensei que eu fosse aprender. Eu me olhei, eu me enxerguei e realmente eu parei. Só que eu parei para entender a Luana que eu era. Não era a Luana gerente, não era a Luana filha, não era a Luana mãe, não era a Luana companheira. Quem era a Luana? Era uma menina que tinha sonhos, que estava realizando, mas ela precisava olhar para ela. Ela precisava se espiritualizar, se conectar com Deus. Então, quando eu me vi, né? Eu chorei 3 dias direto, né? Quando eu me vi naquela situação, deu um desespero. Falei, eu vou morrer, né? Eu resolvi tudo, questão de banco, eu ensinava meu filho, porque se eu morresse, eu fui bem prática no início. Mas depois eu pensei assim, peraí, Deus não nos dá um fardo que a gente não possa carregar. Eu aprendi isso na doença, em 2020. Então eu tô doente? Ok, não parei? Você não pediu, Luana? Eu conversava comigo, autoconhecimento puro. E eu ensino isso, porque eu vivi. Eu ensino a pessoa a se olhar, porque eu aprendi, Larissa. Entendeu? Então, quando eu conversava no quarto, né, ao fazer as sessões de quimioterapia, eu não queria conversar com ninguém. Então, eu ficava no meu quarto, minha mãe só levava meu alimento, que com muita dificuldade, que eu só tomava um mingau. Eu não sentia fome nem sabor, né? Todas que já passaram por isso, né? Que passam por essa adversidade, é bem desafiador. Porém, eu conversava comigo, com a Luana. Tá, Luana, você está passando por isso. E agora, o que você vai fazer? Você não queria estudar terapia? Você não quer estudar psicanálise? Você pode fazer tudo agora. Você tem 1 ano, previsão de 2 anos de tratamento. Você pode fazer tudo e mais alguma coisa. Então, eu comecei a entrar em contato com aquela Luana. E depois de 1 semana, depois de 2, quando a pessoa vinha até mim, Larissa, falar, nossa, Luana, você, caramba, tá com diagnóstico? Eu falei, tô. E eu vou ficar curada. Eu vou ficar curada porque eu tenho certeza que Deus não nos dá um fardo que a gente não possa suportar. Eu vou passar por tudo isso e vou ajudar outras mulheres. Meu Deus. Então, assim, lá em 2020, no meu quarto, eu conheci a Luana e olha, quem me conhece, meu filho ou qualquer outra pessoa, amigas, que não tinham essa noção do quão maravilhosa, não maravilhosa, tá? Pode cortar, mas... Mas é quão maravilhosa você era. Poderosa, porque eu descobri uma força que eu não sabia que eu tinha, entendeu? Então, assim, você descobre a força que você é forte quando você só tem essa opção, né? Meu Deus. Eu acho, muito. E pra mim, assim, eu tive medo, tá? Mas pra mim, o medo, hoje, pra você que tá fazendo, que queira fazer essa transição de carreira, o medo é falta de fé. Porque quando você tem medo, você vai com medo mesmo. Você não tem que ter medo do julgamento. Você não precisa ter medo do que vão falar. Você não vai ter apoio, às vezes, da sua família, Larissa. Eu falo muito isso, sabia? Tem que estar preparada para decepcionar algumas pessoas pra gente viver o nosso propósito. Exatamente. Né? E se decepcionar também, porque às vezes a gente vai ter que ir contra o nosso racional para viver. Porque é o seu sonho, não é o sonho de outra pessoa. Entendeu? As pessoas não vão entender o que está dentro de você, no propósito que você quer trazer para sua realidade, porque eu estava dentro de uma caixa.
quando eu falo que o câncer foi meu professor, eu agradecia. Dentro do meu quarto, eu rezava e agradecia. Porque eu estava aprendendo com aquele momento. Eu aprendi muita coisa. A ser mais resiliente, sabe? A apoiar minha mãe, porque minha mãe, eu sou filha única. Ela achava que eu fosse morrer. Entendeu? Então, eu descobri uma força que eu não tinha. Eu tô chorando aqui, mas assim, é emocionante, eu sei. Mas assim, eu era uma menina que eu sempre chorei à toa. Então, eu não choro mais à toa. Sabe? Eu descobri uma fortaleza em mim. Então, eu trago isso pra minha vida. Eu trouxe, né, em 2020, né, e passaram-se alguns anos e fui estudando sempre, né, sou psicanalista, eu tenho outras formações de outras terapias e eu trago isso para minha mentorada, para que seja de uma forma leve essa transição, né, porque eu não tive apoio e eu tive muita dificuldade em fazer essa transição, então demorou quase 6 anos, 5 anos, né, eu já vinha atendendo e ainda na empresa que eu trabalhava. Só que eu descobri que não fazia mais sentido. Que eu preciso trazer essa fala, eu preciso trazer o que eu vivia para outras mulheres, para outras pessoas. E quando você fala que o câncer foi seu professor, isso é muito impactante, porque muitas, minha amiga, se colocariam em outro lugar de se vitimizar. E da mesma forma que você acredita que a sua declaração naquele banheiro produziu o resultado do câncer na sua vida, você usou a mesma estratégia, porque a palavra tem poder para declarar vida sobre a sua vida e que você ia ajudar outras mulheres. E olha você aqui hoje. Verdade. Meu Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, né, minha amiga, nas nossas vidas, porque muito, muito. De tudo que você falou, sabe qual foi a maior força? Você teve encontro com ele. Você se aprofundou nessa espiritualidade para entender o que Deus estava tratando em você. Sim. E quais foram os pontos assim que você acredita mais fortes que Deus tratou na Luana, que fizeram com que você se transformasse numa outra mulher? Viveu uma metanoia, porque o que você viveu foi uma mudança real. Sim. Então, quais foram os pontos que a Luana lá de trás tinha, que hoje não tem mais, devido a essa transformação que você viveu com o câncer ali? Eu aprendi, Larissa, a me amar, a me aceitar com as minhas vulnerabilidades, né? Eu agora acho que uns 3 anos atrás, eu fiz um teste, né, com um neuropsicólogo e deu, né? Eu tenho um TDAH, né? Então, assim, desde muito nova, né? Eu tenho essas questões, eu era a última a entender a piada, né? Te entendo, amiga. Pois é. Então, isso, né, pra fase adulta, você traz algumas questões lá da sua infância, né? Então, eu passei a me amar como eu sou. Porque eu não preciso ser perfeita, né? Hoje tem até um livro, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Eu sou uma mulher perfeita com alguns defeitos. Faz sentido ou não? Mas pra mim faz. É isso. Eu sou uma mulher perfeita. Porque Deus me deu uma nova chance e eu não poderia caminhar da mesma forma, Larissa. Entendeu? Então, eu me amo, eu aprendi a dizer não. Eu aprendi a me posicionar, né? Não é à toa que eu tô aqui, né? Eu me vi, né? Eu já te falei isso. Eu faço uma meditação, né? De cocriação. Eu me vi de vermelho segurando o microfone. E estou aqui no Empresário de Sucesso, né? Naquele evento, eu estava de vermelho. Então, assim, eu descobri realmente uma nova Luana. Resiliente, feliz comigo mesmo, né? Eu precisava da validação do outro, né? Totalmente dependente emocional, com muito medo de tudo. Então, agora eu vou lá e faço. Eu posso conversar com meu filho, mas normalmente é só depois que eles fazem. Eu falo muito isso. E falo isso para todas. Minhas mentoradas e até mesmo minha nora, meu filho. Você fala depois que você concretiza o que você quer. Né? Você não fala, você não conta seus projetos. Então, assim, só para Deus. Então, Deus sabe dos seus projetos, sabe dos seus sonhos e Ele te apoia. Né? E como você falou, né?
eu tive esse contato, né? Tive um sonho também, que eu perguntei assim, nossa Deus, por que comigo? Né? Porque quando a gente tem um diagnóstico, né, sério, né, outras pessoas também, provavelmente, que estão nos assistindo, já passaram por algum tipo de adversidade, algum tipo de diagnóstico de uma doença grave, a primeira pergunta que você faz é por que comigo? Se eu sou boa, se eu faço caridade, se eu sou tão legal, sou uma boa mãe, boa esposa, por que comigo? É porque contigo você vai ter um caminho diferente. Então me segue. Eu sonhei, né, no corredor, Jesus me procurando e eu atrás dele vendo ele nesse corredor. E eu falei assim, nossa, Jesus veio aqui me ver. Então eu vi que eu não estava sozinha, sabe? Então eu acreditei. Então, eu tive medo, né? Mas fui com medo mesmo. E tô aqui pra encurtar, né? Encurtar esse processo, né? Que muitas mulheres vão nos assistir. De medo, de julgamento, né? Que não é fácil, mas ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou. E vou te falar, Lária, foi um dos momentos que eu me senti mais bonita. Conta mais sobre isso. Juro, eu me senti. Eu tive um momento esse ano, né, que eu já tinha feito a transição. Mas me deu aquele, sabe, tem uns gremlinzinhos, não sei das meninas que são mais novas não vão lembrar, né? Mas tem um filme, Gremlinzinhos, quando você fala assim, você se empodera, você fala que você pode, que você consegue, o gremlinzinho fala assim no teu ouvido, você não vai conseguir. Isso não é pra você. Vai fazer isso? Você vai chegar nesse lugar? Mentira, vai nada. Você nem acredita no teu potencial. Então, assim, quando tem esses bonequinhos falando no teu ouvido, você tem alguma questão que você pode dar uma diminuída, dar uma desacelerada. Então, eu no meu quarto, novamente, né, me peguei de novo, conversando com Deus e com o que eu acredito. E eu relembrei que a Luana de 2020, que estava dentro de um quarto, dentro de uma casa que eu não poderia sair, a minha saída era pro tratamento. E eu queria botar o turbante bonito, me maquiar para combinar com a minha roupa. Que para mim o evento era eu ir pro hospital. Porque eu não podia sair de casa, né? Em 2020 teve a pandemia, eu com diagnóstico de câncer, eu tinha comorbidade, então eu não poderia ter contato com ninguém. Então eu me vi, a Luana de hoje, de 2026, entrando em contato com aquela de 2020, que se achava bonita, que não tinha medo de nada, que tinha coragem. E comecei, né, me expus um pouco também na internet, contando do meu tratamento, que eu queria já, desde 2020, apoiar outras mulheres. E me vi hoje me perguntando, Luana, você tem medo de quê? Já passou tanta coisa? Você tá aqui hoje. Levanta, volta a acelerar, porque a Luana de 2020, você sonhou, o que você tá fazendo hoje, era a Luana de 2020 que falou pra você fazer. Então eu lembrei que realmente eu fui muito feliz durante o meu tratamento. Eu tive muito apoio do meu filho, da minha família. Eu tive médicos maravilhosos, né? Então eu não podia reclamar, Larissa. Eu não podia porque eu estava tendo uma oportunidade que muitas pessoas não tinham. Então eu tive realmente que fazer diferente e me reinventar. Eu ressignifiquei a minha dor, né? E hoje eu trago muito, assim, você não sabe... você tem medo, mas caminha, que o caminho se abre. Né? Tem até um versículo, eu não sei muito bem, não sei, mas assim, anda que Deus coloca o chão. A gente, na verdade, não é bem um versículo, mas a gente fala muito isso, né? Que a gente precisa confiar em Deus, que a gente dá o passo e Ele coloca o chão. Ele coloca o chão. O que a gente precisa ter clareza é qual é a direção certa. E a gente só consegue quando busca relacionamento com Deus. Então, Sim. Deus te chamou para o íntimo nesse processo. Verdade. Para que Ele pudesse falar assim, minha filha, você não está satisfeita naquele lugar, não te chamei para viver aquilo. Isso. Ali era uma fase. O teu propósito é outro. E Verdade. aí, durante todo o teu processo, o pouco que você está falando aqui pra gente, tá muito claro que foi
uma imersão com o Papai do Céu ali te dando as estratégias de como você ia executar o plano de ser hoje essa terapeuta, mentora de mulheres em transição de carreira. O plano veio do céu. Tem noção disso, Luana? Do que você faz hoje foi o próprio Deus que te deu durante um processo de dor. Porque na dor a gente fica mais sensível para ouvir a voz de Deus. Sim. Olha que forte isso. Forte, né? Muito forte. E hoje você busca, com tudo que você aprendeu com o papai, o grande mentor da sua vida, Verdade. ensinar para essas mulheres um método. Qual método? Tá no processo? Vai para um quarto, tira um momento com você, anota. Eu falo. Conta como é que foi. Como é que foi esse processo na prática, minha amiga? Para quem tá em casa agora, com medo, querendo desistir de empreender, porque o caixa tá apertado. Com medo de ter que fazer o que tem que ser feito, por conta de alguns detalhes tão pequenos, muitas das vezes. Mas qual é a metodologia, na prática, que a Luana teve que fazer para encorajar e hoje tá vivendo aquilo que você declarou e planejou lá atrás? Ah, verdade. Eu uso muitas afirmações, sabe, Lari? Eu sou próspera, eu sou poderosa, eu sou uma mentora de sucesso. Desde que eu me tornei essa mentora, né, e terapeuta focada em transição de carreira, eu trago isso para as minhas mentoradas. Primeiro, ela tem que acreditar, né? O cérebro, ele não sabe se é presente, passado ou futuro, né? Então, a gente precisa treinar o cérebro. Nesse treinamento que eu dou, nessa mentoria, que eu pego essa mulher na mão que está com medo, eu falo, não precisa acreditar, faz. E eu acompanho essa mulher, né? Mesmo que ela tenha medo, ela não precisa ir sozinha, né? É neuroplasticidade pura. Ela não acredita, não é para ela acreditar, é para ela seguir aquele protocolo que eu tô passando, né? Então eu não trabalho sozinha, eu tenho uma equipe por trás disso, que mexe no Instagram dela, caso ela queira vir pro digital, tá, Lari? Isso é só um exemplo. Então, assim, eu tenho toda uma equipe que consegue acompanhar essa mulher que quer empreender e quer colocar a voz dela na internet, ou um desbloqueio, e eu consigo acompanhar nesse processo. A minha mentoria, ela leva realmente a pessoa de uma forma leve e próspera. Do A pro B. Do A pro B, entendeu? Do ponto A ao ponto B. Eu faço com que ela consiga realizar aquele objetivo que ela quer. Aquele propósito. Quando ela me busca, ela tem um propósito. Ela não sabe muito bem a direção. Eu acompanho ela nesse direcionamento. Não, isso é perfeito. Porque, gente, o diferencial da Luana é que além dela ser terapeuta e cuidar do seu emocional, que é o CPF, que é muito importante, eu sempre falo isso. Um CNPJ forte só é forte porque existe um CPF forte. Então, a Luana vai cuidar do seu CPF para que você viva esse processo um pouco delicado, essa transição, cuidando da sua alta performance emocional, e ela ainda traz ecossistema. Porque uma empresária que agora vai sair do CLT e empreender, ela vai precisar começar a se expor, ela vai precisar entender modelo de negócio. Exatamente. E a Luana tem todo esse projeto completo para entregar para vocês. Então, assim, quem está com dúvida nesse lugar, quer sair, principalmente quem quer sair do CLT, que foi o caso dela, e ir empreender, ela tem muito conhecimento de causa e vai te ajudar nesse lugar. Quem está realmente precisando de ajuda, que precisa entrar em contato com você para fazer uma sessão ali diagnóstica, para ter clareza, já deixa direto o seu telefone para elas entrarem em contato contigo. Tudo bem, deixa sim. É o 21 97 137 8484. Entre em contato, faça uma sessão diagnóstica com a Luana para entender o momento que você está, onde é que você está travada, que a Luana com certeza vai destravar. E, minha amiga, eu quero aproveitar, né, o gancho que você trouxe, muito importante, de que a gente não consegue crescer sozinho. Nós precisamos de um ecossistema, nós precisamos de mentores, nós precisamos de pessoas para nos ajudar. E esse projeto das Empresárias de Sucesso tem um apoio muito especial, que você já conhece, a Plenas Semijoias. Vamos aqui na câmera do meio. Gente, Plenas Semijoias não é apenas acessório, é uma empresa que te posiciona. Então, se você é empresária e entende como o posicionamento da comunicação não verbal vende, olha como nós estamos aqui lindíssimas. Inclusive, a gente não combinou, estamos combinando aqui, ó. É muita conexão. Verdade. E eu estou usando Plenas, por quê? Plenas posiciona você que é empresária para você estar sempre pronta para uma reunião, para fechar um novo contrato, para fazer um podcast. Então, se você investe nesse lugar e entende a importância, Plenas Semijoias é a melhor opção.
Minha amiga, estamos caminhando para o final e eu quero que você conte um pouco pra gente, né, pra gente finalizar aí com chave de ouro, qual foi realmente a grande virada, porque tudo isso que você trouxe pra gente aqui sobre o seu processo, a gente entendeu que Deus ali tratou com você, que você estava amadurecendo, mas você teve que tomar coragem de sair do banco e começar, de fato, a empreender como terapeuta e mentora. E como que foi essa virada para que essas mulheres que estão precisando dar esse passo entendam aí e sejam encorajadas por você? Essa virada veio, Lari, que eu já não conseguia conciliar o meu trabalho, né, no CLT com os atendimentos onde eu fazia apenas à noite. Então, eu não conseguia conciliar. As meninas precisavam de mim, uma mentorada minha, né, que eu já atendia na terapia, ela precisou de mim no horário do almoço. E eu queria largar tudo para poder fazer um atendimento com ela no horário do almoço, mas eu não podia, entendeu? Então, eu acho que se Deus te dá um propósito, se Deus te dá um chamado, você tem que seguir. Então, eu não conseguia ficar o tempo todo em 2 lugares. Eu precisei optar. Então, assim, quando veio o momento, eu acho que nada acontece por acaso, né? Porque eu já não trazia mais números, né, para minha empresa. Porque eu estava focada totalmente na minha transição de carreira, né? E veio o desligamento, né? Eu entendi que aquele ciclo estava se encerrando para que eu me abrisse para um novo ciclo, um novo momento. Entendeu? Perfeito. E aí ali você começou a ver pelos resultados que você estava tendo, que não eram bons, na verdade. Exatamente. Que aquilo ali te injetou assim, cara, não tem como mais eu negociar isso. Isso, eu já pesquisava, né, meu desenvolvimento, né, eu trabalho com desenvolvimento humano, né, a mentoria, mas eu quero que essa mulher se desenvolva, que ela cresça e ela chegue num lugar que ela luta, né, por aquilo, né, algo assim desse tipo, que ela quer se sentir realizada. Tá faltando algo nela, né? Ela se sente perdida, sem caminho. Ela sente esse vazio. Então, esse vazio, né, que eu senti ao chegar em casa, depois de um dia cansativo do trabalho, eu encurto esse momento dela, né? Então, eu realmente identifiquei, né? Não vou lembrar o certo, mas eu identifiquei que, assim, esse ano de 2026 tinha que ser diferente. Não basta ser só uma promessa, uma cartinha de final do ano, de dezembro, entendeu? Aí eu pergunto para essa mulher que está em casa, né, nos escutando e vendo o nosso podcast. Cadê os seus projetos que você fez em dezembro de 2025? Né? Cadê a mulher que você quer ser? Cadê a nova versão que você precisa ser para você se sentir realizada e encontrar o seu propósito? Eu posso te ajudar nesse caminho. Eu encurto esse caminho para você. Eu pego na sua mão e te levo para onde você quer. Em busca do seu propósito, em busca da sua qualidade de vida, Lari. A gente trabalhar com o que a gente ama. Eu recebi o feedback de mentoradas minhas, de pacientes minhas, que passaram por uma transição, né? E hoje estão se sentindo realizadas, né? Com ansiedade, com uma depressão curada, né? Não só a terapia, né? Tem que fazer o acompanhamento também. Mas, assim, é muito gratificante. É mesmo. Então, a virada de chave, ela sempre vinha, né? Mas em janeiro, né? Que veio essa decisão, né? Final. De fato, agora eu só vou fazer isso. Agora eu só vou fazer isso. E meu filho me apoiou, minha nora, né? Meu namorado, não apoiou muito, né? Mas tudo bem. Mas, assim, a minha família naquele momento não entendeu, mas sabia que eu queria um a mais. Um porquê a mais. Isso é importante. Porque muitas pessoas, quando pensam nessa transição, pensam na parte financeira somente. Exatamente. E você estava saindo de um lugar super próspero para ir trabalhar com o incerto. Então, o seu porquê não era finanças naquele momento, era propósito. E a gente tem que falar também sobre isso, como é importante entender que nem sempre o propósito, ele vai ter a cara mais bonita de, nossa, eu vou ficar rica com isso aqui, e nanana. Viver o propósito é
muitas das vezes realmente abrir mão do racional, é decepcionar algumas pessoas. Até o tempo desse propósito amadurecer, a gente tem que sustentar esse processo convicta naquilo que a gente decidiu. E é isso que a Luana vai fazer com você, nesse lugar que ela vai te ajudar a não negociar o seu propósito. Porque até que ele dê certo, a gente tem todo um processo para amadurecer, para entender, para agora viver esse novo, ir para o digital, que é um desafio para muitas pessoas. Você agora começar a gravar, ai, mas eu não tinha que fazer isso, agora eu tenho todo dia. Tem. É verdade. E é um desafio. Até você treina até se tornar e o negócio ficar leve, né, minha amiga? O novo é desafio, né, Lari? O novo é desafio, né? E o planejamento também, a mentoria que eu faço, tem essa questão também do financeiro, do planejamento financeiro, né? Não é você dar um tiro no escuro. Você tem de 6 meses, né, a 12 meses para você se organizar, né? E conseguir alcançar o seu objetivo, o seu propósito de vida, digamos assim. E fazer isso com acompanhamento é sensacional, porque ideal. Uma das coisas que as pessoas acabam sofrendo muito na transição de carreira, e esse é um ponto muito importante para a gente trazer, é justamente entender que transição de carreira, gente, não é pegar e sair do trabalho. Transicionar é você fazer de uma forma progressiva. Exatamente. Então, você tem que ter se calçado financeiramente para você bancar a transição. Verdade. Você se planejar nos custos, né? Sim, Diminuir ali alguns gargalos. Então, tem todo um planejamento. E quando você faz isso acompanhada, né, meu amor, por uma mentora maravilhosa como a Luana, você vai ter o sucesso, com certeza. Então, minha amiga, pra gente fechar com chave de ouro, deixa uma palavra para essas mulheres, uma frase de impacto, um conselho que tá queimando aí no seu coração nessa câmera aqui. Então, você, minha amiga, que está nesse processo de transição de carreira, que você tem medo, se fez algum sentido para você esse momento aqui, o que eu falei, vem comigo, eu te apoio, eu te acompanho, para que essa transição seja de uma forma leve. Eu e a minha equipe temos todo um protocolo para você seguir, sair do ponto A até o ponto B, onde você quer encontrar o seu propósito, colocar o que você acredita no mundo, no digital, e trazer isso como seu trabalho. Se você acha que sua vida está faltando algo, que precisa que tenha mais sentido, me acompanha. Eu consigo fazer isso com você. Eu pego na sua mão e vou junta. Nesse lugar que eu tô, eu consigo fazer você chegar aqui também. E se você quer, de uma forma leve, próspera e feliz, fazer essa transição de carreira, entre em contato aqui comigo, que eu te acompanho. Então, você já sabe, se você está travada nesse lugar, a Luana é a pessoa certa para te destravar e te acompanhar durante todo esse processo. Minha amiga, muito obrigada por você ter vindo aqui, compartilhar a sua história. É o primeiro de muitos, você tem que vir mais vezes, trazer até mentoradas aqui para poder contar o testemunho de como que está sendo o processo delas. Pode deixar. Porque a gente precisa falar mais sobre isso, tá? E eu quero agradecer aqui na câmera do meio a audiência que ficou com a gente até agora. Obrigada, pessoal, por terem estado conosco nesse episódio, um episódio especial com a Luana Ribeiro. Quem não me conhece, que está aqui, que é da audiência da Luana, eu sou Larissa Fontanes, mentora de posicionamento estratégico e vendas. Pode me achar no Instagram, @LarissaFontanes, e a gente te aguarda no próximo episódio do Empresárias de Sucesso Podcast. Tchau!